Olá, galera! Eu estava falando no vídeo anterior a respeito da questão das tags a serem respondidas e me veio a questão seguinte. No caso, depois de criar o canal, eu falaria basicamente dos livros que eu estaria lendo a partir desse momento, a partir do momento da criação do canal. Mas então, eu percebi que como falar das leituras que eu já fiz anteriormente? Não vou fazer resenhas aqui de livros que eu já li há 1, 2, 3 anos atrás, porque certamente eu não vou lembrar de muita coisa do que estava ali no livro. Vou lembrar do essencial, é claro. Mas para fazer a resenha aqui para o canal, eu gosto de fazer uma coisa bem feita. Venho trazendo aí a tag das 5 perguntas, para tratar aí de algumas leituras passadas. Vou deixar aqui embaixo a lista dessas 5 perguntas, tá ok? Bem, primeira pergunta. Em qual livro você gostaria de morar? Se tivessem me perguntado isso há 1 mês atrás, algumas semanas atrás, eu obviamente diria que eu gostaria de morar na realidade do Harry Potter. Eu sempre quis estudar em Hogwarts, né? Quem não quis? Quem é amante do Harry Potter não teve vontade de passar pelo chapéu seletor, por exemplo? Mas, bem, logo me veio a questão que eu gosto muito da tecnologia. E lá no mundo da magia, a tecnologia deles é mágica, né? Então, assim, eu gosto muito da internet, do computador, dessa facilidade que o mundo moderno proporciona. Mas então, verificando aqui a estante, que são 2, tem outra além dessa que está atrás de mim, tem outra aqui desse lado aqui, tem bastante livro aqui. Eu trouxe o Sacramento. Bem, mas por que eu gostaria de morar na realidade desse livro? É um livro de um artista fotógrafo, a história, na verdade, de um artista fotógrafo. O romance traz basicamente uma saga psicológica do passado do fotógrafo, mas também tem aventuras bem reais e bem perigosas, né? Ele é sobre um rapaz que durante a sua infância conheceu um casal muito estranho, digamos assim, até um pouco bruxos, digamos assim, mas eles eram mais do que isso, eu não vou saber explicar, acho que só lendo o livro para entender, porque é uma categoria diferente de criatura mitológica, digamos assim. E esse casal proporcionou para ele um certo trauma durante a infância, e ele tenta resolver esse trauma durante a vida adulta, mas bem, não é sobre isso a resposta da tag. O local onde ele vive é a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, uma cidade que eu tenho muita curiosidade de conhecer, que é também uma cidade de badalação e que eu gostaria de vivenciar um pouco mais na minha vida. Acho que eu tive pouco disso. E o interior da Inglaterra, que eu sempre achei muito bonito, assim como nos livros da Jane Austen, mas nesse aqui ele traz o interior menos romântico, né, mais plausível à nossa realidade mais atual, digamos assim. Então, Sacramento, do Clive Barker. Qual personagem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o Robert Langdon, o herói principal do autor Dan Brown. Eu não tenho o livro aqui, eu vou colocar a foto para que vocês vejam. Eu queria ser o Robert Langdon pelo fato de ele ser muito inteligente e principalmente pelo fato da inteligência dele não incomodá-lo perante a ignorância dos outros. Porque o Robert Langdon sabe de coisas pelas quais as pessoas se matam, se agridem ou agridem outras pessoas, coisas essas que elas tomam como verdade, mas que na verdade elas não compreendem. Bem, alguns vão dizer, mas o Dan Brown cria coisas muito fictícias. Mas bem, apesar dele criar coisas fictícias, mas ele ainda assim vive nessa postura de que eu sei de algumas coisas que a maioria das pessoas não sabem e consigo me conter com essa realidade. Porque eu, Glenn Addison, se soubesse de muitas coisas que o Robert Langdon sabe, eu viveria compartilhando e chamando as pessoas a atenção de dizer, você sabe disso, você sabe daquilo, você sabia que isso acontece dessa forma? E ele consegue se conter com isso. Qual livro você mudaria o final? Bem, o livro que eu mudaria o final seria A Última Nota de Mozart, de Philip Becker. É um livro que traz uma aventura a respeito de um músico e uma cortesã
sobre a busca da verdade a respeito da morte do Mozart. Até hoje tem várias versões que explicam alguns detalhes acerca da morte desse grande artista, né? É uma história que me comove, porque eu também já estudei um pouco de música, e o Mozart sempre me emociona. Mas bem, o final é, digamos assim, sem falar exatamente do final. Como a trama traz essa aventura, essa saga em busca da verdade, aparecem na história vários elementos e vários personagens que viviam em Viena e que passaram pela convivência do Mozart, mas que tem também alguns supostos vilões. E o que eu não gostei é que o autor, por conta do mistério que ainda cerca a morte do Mozart, eu entendi que essa foi a ideia do autor, deixar, de certa forma, o vilão impune, o verdadeiro vilão, porque você passa até certo ponto achando que o vilão da história, vamos supor, teriam 5 suspeitos, mas no final é alguma pessoa que você não esperava. E esse vilão, por você não esperar, ele acaba saindo impune. Em razão disso, eu mudaria o final. Que obra você gostaria de ter escrito? Bem, além dos livros que eu já li, abordando aqui alguns livros que eu pretendo ler. E um livro que eu gostaria de ter escrito foi Os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Um contato sobre essa história é o filme. E a ideia em si de colocar um reality show, que é uma coisa comum na nossa realidade moderna, de pessoas que assistem à TV e que estão ligadas na internet, e jogar esse detalhe dentro de uma política nacional, de guerra civil, de dominação, de consumismo, eu achei uma grande sacada. Eu achei uma ideia incrível de conseguir conciliar uma história que traz aventura, muita emoção e muita ação para dentro de uma realidade hostil, que no caso é o grande jogo que existe na forma política das nações. Incrível, simplesmente incrível isso. E qual título você considera mais fantástico? Estava procurando aqui um livro que eu considero o título interessante e eu encontrei esse aqui. A Volta do Parafuso. Né? A Volta do Parafuso. É uma história sombria, é um conto de horror, digamos assim, mais mistério do que horror. A história se passa na época vitoriana, então é todo aquele cenário de sombras, de ruas escuras e personagens que falam com meias palavras, tentando velar algum mistério que cerca aquela realidade. Mas bem, a história é boa, eu recomendo, é interessante. E essa foi a tag das 5 perguntas. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal ou compartilhe o vídeo, vai ajudar bastante a divulgar. Até mais!